Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler do verso 1 ao 14. Você pode procurar na sua Bíblia, mas se você não veio com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui, tem a letra, mas vou reforçar mais uma vez, não perca o costume de trazer a sua Bíblia, porque você tem a letra aqui, não é? Porque é importante nós manusearmos a Bíblia, né? Hoje já os iPhones, os tablets, tudo já tem a Bíblia, pessoal. Nos dias tem que falar, abra sua Bíblia e seus iPhones, né? Mas, glória a Deus, por isso é mais um meio pelo qual pode-se ter contato com a palavra. Então vamos à leitura então, Ezequiel 37, a partir do verso 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Até aqui. Pai querido e amado, nós queremos nos submeter à tua santa e bendita palavra. Ó Deus, nós subimos até esse lugar com o objetivo de ministrar a Ti adoração e louvor. Mas, Senhor, nós também subimos com o objetivo de ser ministrados por Ti. Portanto, que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar. Senhor Deus, que não haja nenhum empecilho nos nossos corações, nas nossas mentes, que nós, como seres humanos, Senhor, possamos estar abertos totalmente para aquilo que o Teu Espírito deseja fazer e comunicar às nossas vidas. Então nós nos dispomos e nos levantamos contra qualquer obra contrária a isso nas nossas vidas, porque separamos este lugar para a honra, para louvor e para a manifestação da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, irmãos, esse texto, Ezequiel 37, é um texto que fala sobre Israel. Não é um texto voltado para a igreja,
A situação em que Israel, a situação espiritual de Israel era tão grave, tão difícil, não é? Que Ezequiel, ele profetiza isso. Na verdade, ele profetiza através de uma visão. Ele tem essa visão dos ossos, do vale dos ossos secos, que essa visão ela transmite algo sobre a restauração de Israel. Então, na verdade, não é uma palavra voltada para a igreja, é uma palavra voltada para Israel, e é uma palavra profética para Israel. Tem coisas aqui que ainda vão se cumprir. Mas toda palavra de Deus, ela nos traz ensinamentos. E assim como aconteceu com Israel naquele momento, nós também podemos nos aperceber muitas vezes isso acontecendo conosco, com o nosso país, com as nossas vidas, com a igreja e assim por diante. Então, eu quero falar um pouquinho dessa situação de Israel com vocês, mas eu quero falar também, à medida que nós entendermos que isso também serve para nós possamos deixar que o Espírito Santo de Deus trate conosco. Irmãos, é uma grande preocupação para nós que pregamos a palavra de Deus, é uma preocupação enorme, não é? Na verdade, não deveríamos ter, porque a palavra, no mesmo livro acho que é Jeremias, se não me engano, ele diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. É Zacarias, né? Então não é por força nem por violência, ninguém vai. Nós não podemos colocar o Evangelho dentro de você e falar assim, viva o Evangelho. Isso não está à altura de nenhum homem. Isto é propósito e é manifestado pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, meu desejo nesta noite é que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus consiga romper os valores da tua alma, ou talvez a dureza do teu coração, do meu coração, né, a fim de que ele possa então colocar, esclarecer e dar a importância devida a determinadas situações que nós vivemos e que muitas vezes nós não correspondemos agindo conforme aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Hoje nós estamos completando aí 30 dias do outubro orando. E eu me lembro que no primeiro dia que nós começamos a falar sobre esse assunto, acabou a energia do bairro aqui, né? Só ficou, aliás, do bairro não, acabou a energia desse quarteirão, não é? E foi justamente nesse momento, no momento de pregar a palavra, acabou. Aconteceu o louvor, o ofertório, aconteceu tudo, mas na hora de começar a pregar a palavra, acabou a energia. Então nós tivemos aí 1 hora de oração e o outubro orando começou com oração. Exatamente como deveria acontecer, né? Talvez eu não tivesse coragem de dizer para vocês, olha, hoje nós não vamos ter palavra, nós vamos só orar, não é? Mas o Espírito Santo teve coragem de fazer, e eu creio que foi assim. E hoje é o encerramento. E hoje a vontade do meu coração, na verdade, era apagar as luzes agora, como aconteceu naquele dia, e nós termos mais um tempo de oração encerrando aquele momento. E eu confesso que estava programado isso. Na última reunião do presbitério nós conversamos sobre isso, eu falei, olha, domingo nós não vamos ter palavra, nós vamos ministrar, nós vamos orar, não é? Mas eu comecei durante a semana a pensar sobre isso e orar a respeito disso e algo me preocupou. Por quê? Porque eu não percebi, eu não senti que realmente houve um envolvimento da igreja com relação a isso. Poucas foram as pessoas que realmente oraram diariamente pelos alvos, que se comprometeram, não é? Então, eu não percebi nenhum movimento, nenhuma manifestação no meio da igreja de oração, mesmo nas células, algumas células passou batido, não é? Então, eu não senti que era do Espírito nós fazermos algo, encerrar algo que nós nem fizemos direito. Eu estou aqui abrindo meu coração a vocês, né? Porque não houve um envolvimento como deveria acontecer. E eu louvo a Deus por aqueles que foram fiéis,
não foi tempo perdido o tempo que você gastou orando nesse mês de outubro. E olha que nós liberamos uma palavra no início, antes, sobre as raposas e raposinhas que estavam invadindo a vinha, roubando as flores que seriam os frutos da igreja. Mas a palavra não penetrou no coração da igreja. Então, amados, essa palavra que nós vamos liberar aqui nesta noite, ela vem de encontro a essa necessidade nossa, essa nossa necessidade de vida, essa nossa necessidade de um mover do Espírito, essa necessidade de nós sermos tocados pelo Espírito de Deus a ponto de nós nos movermos nele, não é? E sairmos daquele lugar de conforto que nós temos e que não propicie que nós façamos aquilo que Deus está nos orientando a fazer. Então, esse texto, né, fala da crise, de uma crise de um país, de Israel, de uma nação que estava numa crise. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a crise de uma nação não limita a ação divina. A crise da igreja, quando eu falo, nós podemos olhar para o nosso país e podemos dizer que nós estamos vivendo uma crise. Sim ou não? Isso é notório. Mas nós podemos olhar para a igreja brasileira também e vermos que a igreja está vivendo também uma crise. E quando nós falamos da igreja brasileira, nós não tiramos a nossa parte de colaboração nisso, naquilo também onde nós somos falhos. Então é muito fácil nós apontarmos o dedo para alguma igreja do Senhor que está em falha, mas não olharmos as nossas próprias, não é verdade? Então, se olharmos, nós podemos saber que a mão do Senhor, ela pode impedir qualquer crise, qualquer situação, seja na igreja, seja no país, seja nas nações, em qualquer situação, a mão de Deus, o sopro de Deus, num segundo pode resolver todas as coisas. Vocês creem nisso? Eu creio nisso, né? Então, quando o povo de Deus estava como um vale de ossos secos, essa era a situação, irmãos, vocês imaginem. Tem um vídeo que eu assisti esses dias, mas eu não sei onde foi, e eu estava sem internet, mas gostaria até de passar para vocês. Um vídeo que mostra, né, os ossos se juntando. Não sei quem que viu isso na internet. Os ossos se juntando, né, aparecendo os nervos, depois a carne e aquele exército se levantando. Um vídeo maravilhoso, outra oportunidade nós podemos passar. Mas imagine a visão que Deus dá para Ezequiel. Ele vê um vale e ele vê um monte, um amontoado de ossos secos. Ossos secos. E o Senhor, então, diante daquilo que nós lemos, fala: profetiza sobre esses ossos. Profetiza. E ele profetiza, e aqueles ossos, então, eles começam aquele ruído dos ossos se juntando, e depois eles criam nervos, e depois eles criam carne, pele, e enfim, o Espírito entra e eles se tornam um exército poderoso de Deus. Aquilo não aconteceu, foi uma visão, mas era uma visão para mostrar o que Deus iria fazer com Israel. Então Deus estava mostrando algo que ele iria fazer. Então o milagre da restauração, irmão, não é obra humana. Nós, como igreja, nós nos tornarmos avivados no Espírito, nós nos envolvermos com as coisas de Deus, nós dedicarmos a nossa vida e o nosso tempo ao Senhor, não é uma obra de homem, é uma obra divina. É lógico que tem a nossa vontade, mas é uma obra divina. Então a nação de Israel, ela não podia se levantar pelo seu próprio esforço. Eles não tinham força, porque estavam mortos. Eles não tinham força. Eles eram um vale de ossos secos, não havia vida neles, não é? Então, ou Deus se manifestava, ou eles estavam perdidos. Ou seja, eles precisavam de uma manifestação de Deus. Não tinha outro jeito. E é Deus quem age hoje na vida da igreja. Sim ou não? É Deus quem nos restaura.
É Deus quem nos traz, é dele que vem a cura, é dele que vem a libertação, é ele que põe aquele que está prostrado em pé. Ou seja, a nossa dependência aqui é de Deus. Nós não podemos depender de homens, nós dependemos de Deus, só Deus pode fazer, não é? Então, havia uma necessidade de restauração. O povo de Deus estava desprovido de vida espiritual, o povo de Israel, não é? Então o profeta Isaías contemplou a situação daquele povo, daquela nação, e ele disse: esse povo está enfermo dos pés à cabeça, esse povo está enfermo, e ele chamou esse povo de Israel ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Quem creu? O profeta Amós, ele olhou para o povo e viu que o culto deles estava sem vida. A adoração deles não chegava mais a Deus. Deus não recebia mais a adoração deles, porque era sem vida. Ele chamou a nação ao arrependimento, mas eles também não quiseram, não optaram por isso. Deus levantou o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele concluiu que o povo estava enfadado de Deus. Você imagina um povo cansado de Deus? Ai, estou cansado, negócio de Deus, quero ter um pouco, quero curtir um pouco a minha vida. Acho que era mais ou menos isso. Deus enviou o profeta Jeremias, não podia ser diferente, ele chorou, o profeta chorão, né? Ele chorou porque ele disse que o povo havia abandonado a Deus, o manancial de águas vivas, e havia cavado cisternas rachadas, cisternas rotas, ao invés de buscar a Deus. Então, irmãos, preste atenção, Deus falou muitas vezes, Deus chamou, Deus aconselhou, Deus exortou, mas o povo não quis ouvir. As pessoas não queriam ouvir. Deus chamou o povo por amor, mas o povo não se manifestou pelo amor. Não deu resposta. Então, amados, Deus mandou o açoite, o chicote, a espada, o cerco do inimigo, o cativeiro, a Síria, Babilônia, levou cativo o povo, porque o povo não dava ouvido. E agora Ezequiel, então, ele vê o progresso do mal, ele vê os resultados daquela desobediência de Israel, ele vê os frutos amargos da rebeldia. Agora não era apenas um povo doente, agora eles estavam como mortos, na visão que Deus dava a eles eram ossos secos já, não tinha vida, era a maquete de uma desesperança, de uma tristeza. Era exatamente isso que o povo vivia. E lá no verso 11, o Senhor diz que os ossos secos eram toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. No verso 11 diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Imagina, era toda a nação, representava aqueles ossos, não é? Então, o verso 13 também diz assim, que eles estavam numa sepultura existencial. Ele disse assim, no verso 13, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Que coisa tremenda, que palavra, ao mesmo tempo terrível, mas uma palavra maravilhosa de Deus, porque ele estava fazendo uma leitura de uma situação, mas não uma leitura para condenação. Deus fazia uma leitura para que pudesse levantar aquela nação novamente e colocá-la no lugar que ele havia escolhido para ela. Então o povo de Deus estava disperso, não é? Havia falta de vida entre eles, não existia comunhão. O que acontecia, irmãos? Eles estavam não apenas sem vigor, mas eles estavam dispersos, ou seja, cada um cuidando da sua vida. Eles não estavam vivendo como nação, como povo.
Eles não estavam ligados uns nos outros, fazendo aquilo que eles deveriam fazer como povo de Deus. Então o povo de Deus estava como um vale de ossos secos. Essa era a condição de Israel. E essa, irmãos, também é a condição de muitos crentes nos dias de hoje. De muitos crentes nos dias de hoje. A ausência de vida, a ausência de entusiasmo, a ausência de prazer na casa de Deus, deleite na oração. A vida abundante que Cristo oferece parece estar ausente. O poder do Espírito Santo parece ser algo desconhecido. O que é o Espírito Santo? É uma força, é um vento? O que é? Parece que as pessoas não conhecem, não sabem mais. Muitos estão dormindo. Outros estão de namoro com o mundo, se envolvendo com as coisas do mundo. Essa é uma situação que nós estamos vivendo, amados. O povo de Deus manifestava então sinais de morte. Você já viu? Lógico que você já viu. Mas pensa num morto. Morto tem apetite? Hã? Então, uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem fome nem sede de Deus. Compreende? Não tem prazer na leitura bíblica. O culto para ela é uma canseira. Não é? Uma pessoa que não sente saudade de Deus, não ama a Deus, não busca em primeiro lugar as coisas do alto. O que atrai elas são os prazeres do mundo. Elas não se importam com a condição dos perdidos. Mortas espiritualmente. Uma outra coisa que o morto é insensível. Já viu algum morto? Não me põe, quero desse jeito, quero daquele. Não tem, né? Ele não fala, é insensível. Deus fala, Deus chama, Deus exorta, mas eles não escutam, são surdos espiritualmente, não se constrangem com o amor de Deus, não temem, não se abalam com o fogo do inferno, não se importam com os perdidos, insensíveis. Um morto não tem ação, o morto não se levanta, não trabalha para Deus, não tem tempo para Deus. O morto é onde a vida está absolutamente ausente, não é? O morto afasta as pessoas. Ele não tem um cheiro agradável, não é? Então Israel era conhecido então como um vale de ossos sequíssimos. Talvez muitos de nós possamos estar vivendo uma situação como essa. Eu quero dizer para você, isso não é o fim. Deus pode restaurar as nossas vidas. Deus pode restaurar a tua vida. Então, para toda situação, existe um agente para a restauração. Ou seja, Deus é quem toma a iniciativa da restauração. Por exemplo, o fato de Deus estar pregando essa palavra que aparentemente parece ser dura, e é dura, é o início de Deus querendo fazer uma restauração no nosso coração, na nossa vida. Compreende? Então, amados, tudo provém de Deus, é Ele quem nos escolheu, é Ele que nos chama, é Ele que nos justifica, é Ele que nos transforma, é Ele que nos levanta da morte. A iniciativa da restauração, ela vem de Deus. A restauração vem de Deus, mas nós precisamos desejá-la. Precisa ter uma reciprocidade da nossa parte. Se nós olharmos alguns versículos, não vamos nem colocar, não precisa colocar, mas é Deus quem faz Ezequiel andar lá no meio dos ossos secos. Vai lá, anda no meio deles, não é? É Deus quem pergunta para o profeta, Ezequiel, você crê que esses ossos podem ter vida? É Deus que manda o profeta profetizar, profetiza a vida sobre eles. Toda ação de levantar da morte é iniciativa de Deus. Então, irmãos, Deus, Ele quer que nós saiamos do lugar que nós estamos sem vida. Porque Ele veio para nos dar vida, e vida abundante. Então Ele quer que nós possamos viver essa realidade. Então, Deus é quem age milagrosamente, levantando os mortos, e os mortos também da sepultura espiritual, da morte espiritual.
Então Deus perguntou para o profeta assim: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Poderão reviver esses ossos? Se fosse, os céticos diriam: impossível. Os incrédulos diriam: jamais. Mas Ezequiel sabe o que ele disse? Tu o sabes, ó Deus. Tu o sabes. Então, se Deus quiser, os mortos se levantam. Amém? Se Deus quiser, o leproso fica limpo. Se Deus quiser, o paralítico anda. O drogado fica livre. Compreende, irmãos? É um mover de Deus. Então Deus pergunta hoje: é possível, irmãos? Vamos fazer umas perguntas aqui para nós. Eu quero que você responda, porque responda assim no teu coração aí. É possível nossa igreja receber uma poderosa restauração? É possível, irmãos? É possível nossa igreja ser uma igreja cheia do Espírito Santo? É possível termos líderes cheios do Espírito Santo? É possível termos jovens santos? É possível termos famílias piedosas? É possível sermos uma igreja de oração? É possível ser uma igreja ganhadoras de almas para Cristo? É isso que Deus espera de uma igreja, irmãos. É isso que Deus espera de nós. Mas o que nós temos feito? Quando Deus nos mostra claramente que as raposinhas estão entrando, estão invadindo a vinha do Senhor, destruindo flores, depois da florada vêm os frutos, então perdemos os frutos, mas as pessoas não se envolvem. E aí? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É a pergunta que nós fazemos. Então Deus, Ele envia algo que é o instrumento da restauração. E qual que é o instrumento da restauração? Em primeiro lugar, a palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, é a palavra de restauração. É o instrumento da restauração. Então ele diz no verso 4, profetiza a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele está dizendo: olha para esse vale, você vai ver um monte de ossos secos, ô Ezequiel, mas você profetiza para eles: ouvi a palavra do Senhor. Se nós estamos secos, se nós estamos passando uma luta como essa, nós precisamos ouvir o que o Espírito está falando à igreja. Então Deus chama os mortos pela palavra, não há outro instrumento. Irmãos, nós não estamos aqui para pregar um evangelho que as pessoas querem ouvir. Nós estamos aqui para pregar o evangelho da Bíblia. E é isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia está falando. Conseguiram o vídeo lá. Daqui a pouco nós vamos passar então, ok? Então nós não podemos, amados, negociar o evangelho. O evangelho não pode ser negociado. A palavra de Deus não pode ser negociada. É sim, sim, não, não. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Todo domingo à noite. O que nós estamos fazendo na célula? O que nós estamos fazendo, queridos? É social? É um clube? Ou nós estamos envolvidos com as coisas do reino de Deus? Nós estamos envolvidos com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós, pastores, vamos dar conta da vida de vocês. Nós vamos dar contas. E pelo menos hoje, tem pouca gente na igreja, tem muita gente viajando, mas pelo menos vocês não poderão. Se eu pudesse falar hoje, podia ter faltado hoje, né? Mas pelo menos vocês não poderão dizer que não sabia que as coisas funcionavam dessa maneira.
Se queremos ver conversões verdadeiras, irmãos, nós precisamos pregar a palavra como ela é. Nós não queremos convencer pessoas, nós não queremos convencidos, nós queremos convertidos. Compreende? Se nós quiséssemos ser uma igreja enorme aqui na cidade, nós estaríamos prometendo coisas que não estão na palavra. Porque é isso que as pessoas querem ouvir. Porque a palavra de Deus exige sacrifício, renúncia, morte. Tem que ser corajoso. Porque Deus quer caminhar com pessoas desse tipo. Ele quer habitar na eternidade com pessoas desse tipo. Um outro instrumento de restauração é o Espírito Santo. Lá no verso 5 diz que é quando o Espírito entra nesses ossos que eles recebem vida. No verso 9 diz que quando o Espírito vem e assopra sobre os ossos secos, eles recebem vida. No verso 10 que quando o Espírito entrou neles, eles se levantaram como um exército. Então um dos instrumentos de restauração de Deus é a palavra e o outro é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos do sopro do Espírito, trazendo vida para nós, levantando os caídos, ressuscitando os mortos espirituais. É o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo que convence dos pecados, é o Espírito Santo que batiza no corpo, que nos dá nova vida. A obra de Deus na terra, ela é produzida pela ação do Espírito Santo. Não é pela doutrina de uma igreja, de um homem, é pela ação do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, que Ele enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo, que habitaria em nós e nos ensinaria todas as coisas. E quantos de nós estamos fazendo uso dessa verdade, ou desse privilégio? E houve um processo, de restauração, um ruído. Primeiro de tudo, há um ruído, houve um ruído, um barulho, uma agitação. Mas ainda não tinha vida. Vocês vão ver no vídeo daqui a pouquinho. Não havia vida ainda, mas os ossos já começaram a fazer o barulho de um braço, coisa encontrando com o corpo e fazendo um barulho. Na visão, isto. Mas para que serve para nós? Restauração não é agitação, não é emocionalismo, não é excesso de atividade. Ezequiel não confundiu barulho com atividade, com unção, nem agitação com avivamento. Nós não estamos propondo aqui que você seja uma igreja, não é isso. O verdadeiro avivamento é nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, fluindo os frutos do Espírito, tendo os dons do Espírito manifestados através de nós. Isso é ser cheio do Espírito, isso é avivamento. Quando uma igreja toda se une em torno do mover do Espírito Santo, coisas sobrenaturais acontecem. Coisas tremendas acontecem. Então houve um processo, um ajuntamento. Os ossos que estavam espalhados, dispersos, se ajuntaram, voltaram às suas origens. Irmãos, nós não podemos estar dispersos. Vamos ter o outubro orando? Alguns vão orar, os líderes oram, então para que eu vou orar? Ou nem se preocupam em orar. Então que evangelho nós estamos vivendo? Cada um fazendo o que quer. Então ficaram em ordem aqueles ossos, mas ainda eram ossos sem vida, sem fôlego. Talvez nós pudéssemos ficar satisfeitos somente com a comunhão. Só a comunhão já nos basta. Mas não, irmãos, Ezequiel não. Aquele aquele bando de esqueletos não poderia guerrear as guerras do Senhor ainda, mesmo que já estivessem juntos. Então vem os tendões e a carne. Eles agora estavam de pé, eles agora tinham uma estrutura, agora eles pareciam gente, mas ainda estavam mortos. Ainda não tinha vida. Nós podemos ter doutrina, nós podemos ter uma estrutura boa, nós podemos ter preceitos, mas ainda falta a vida. Nós podemos ter religião, nós podemos frequentar uma igreja, mas nós precisamos de vida.
Depois veio pele sobre eles. Agora eles tinham aparência, eles tinham beleza, eles tinham formosura, mas ainda também não havia vida. Não tinha vida. Então nós podemos parecer ser alguma coisa, podemos parecer ser uma igreja e não sermos. Sabe aquela igreja de Apocalipse que fala: estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei e cearei com eles? É porque Jesus estava fora da igreja. Jesus estava fora, ele bateu na porta da igreja. A carta é para uma igreja. Ele bate na porta e fala: olha, se eu deixar entrar, eu vou cear com vocês, eu quero comunhão com vocês. Mas ele não estava lá dentro. Às vezes nós usamos isso para evangelizar pessoas, para abrir a porta do coração, mas a verdade é essa. A verdade é essa que nós estamos falando. Os fariseus, Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Por fora eles pareciam lindos, mas por dentro, não é? Então é preciso que o Espírito Santo traga vida sobre nós. O Espírito entrou neles e viveram. Essa é a parte boa. Essa é a parte gloriosa que nós podemos experimentar. O Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Irmãos, o Espírito, quando o Espírito entrou, trouxe vida e eles se tornaram não somente pessoas comuns, mas guerreiros do Senhor. Só o Espírito Santo pode regenerar a nossa alma. Só o Espírito Santo pode transformar a nossa vida. Só o Espírito Santo pode trazer restauração no nosso meio. Só o Espírito Santo pode fazer jorrar rios de águas vivas dentro de nós. Só o Espírito Santo pode nos dar poder e fazer essa igreja levantar-se como um exército. Vocês estão entendendo, amados? E agora, para nós finalizarmos, os resultados da restauração. Os ossos secos passaram a viver e se puseram em pé como um exército. Então, quando eu disse que essa situação não é o fim, é porque tem esse outro lado agora. Deus pode nos levantar, Deus pode nos unir, Deus pode nos dar um só coração, um só propósito, para que nós sejamos uma igreja que seja um exército do Senhor e nos levantarmos em nome do Senhor para fazer a obra dele. Os ossos secos saíram da sepultura existencial. Irmãos, não importa quão profundo seja a situação de morte que nós estejamos vivendo, de morte espiritual, em que você se encontra, em que buraco que você se enfiou, não importa. Se o Espírito vem, ele traz vida, e ele transforma, ele ressuscita, ele faz novo. E aqui tem eu queria que vocês colocassem o verso 13, ainda não, é outro para frente. Porém vós o meu Espírito vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ele diz que a partir do momento que eles recebessem o Espírito, o sopro do Espírito, okay? Eles viveriam. E Deus iria estabelecer eles na própria terra que Deus tinha prometido para eles. Falando para Israel. Mas quando fala para nós, se nós estamos mortos na nossa sepultura espiritual, sem vida espiritual, o Espírito Santo vem e sopra sobre nós, e o que acontece, irmãos? Estabelece o lugar devido que nós devemos estar, aquele lugar que Deus escolheu para que nós estejamos. Unidade espiritual, esses versículos que eu queria, 22 e 25. Houve um momento que houve uma cisão dentro de Israel, Judá se separou das outras tribos, Israel ficou dividido, e aqui há uma promessa, quando ele diz, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei, será o rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais, para o futuro se dividirão em dois reinos. Depois o 25, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual
habitaram vossos pais e habitarão nela, ele e os seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi meu servo será o seu príncipe eternamente. Nunca mais Israel seria duas nações. Então, na verdade, irmãos, o que Deus quer de nós é comunhão, é relacionamento, mas é compromisso. Você precisa ter compromisso com a tua célula. Nós fizemos reunião de líderes aqui na sexta-feira, tem líderes de célula que não vêm na reunião. Se não vir, não vai ser mais líder. Porque nós não vamos ficar brincando de igreja. Compreende, irmãos? Não podemos brincar de ser igreja. Ou nós somos uma igreja do Senhor, ou então nós não vamos continuar. Vocês estão entendendo, irmãos? O que eu estou falando para vocês é que nós vamos ter seriedade com as coisas de Deus. Nós precisamos levar a sério aquilo que é do reino, aquilo que é do Senhor. Nós não podemos fazer a obra de Deus fraudulosamente. Como diz no ditado popular, né? Não podemos empurrar com a barriga. Então, nós precisamos nos levantar como igreja. E hoje, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está sendo muito claro com todos nós, mas ele também tem um desejo. Nós profetizamos sobre a igreja do Senhor, a vida. Amém? Dá para passar agora? Alguém pode apagar a luz lá, por favor, para ficar melhor aqui? The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath, and say to it, Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Amém, queridos? Eu acho que esse vídeo já mostra para nós o que Deus quer fazer conosco. O que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Amém? Então, irmãos, nós vamos ter um tempo, queria que o Ministério do Louvor viesse aqui. Nós vamos ter um tempo agora para nós... não era para nós fazer isso, não. Se você quer isso para a tua vida. Quando eu falei de Miqueias, quando eu falei de Jeremias, quando eu falei de Isaías, no início da pregação, todos eles pregaram o arrependimento, mas eles não ouviram. O povo não ouviu. Eu creio que hoje é dia de nós confessarmos os nossos pecados a Deus. É noite de nós pedirmos perdão a Deus, amados, como igreja. Você tem alguma coisa com relação a isso que
que a palavra foi liberada nessa noite, você tem algo que você deva pedir perdão a Deus? Se você tiver, esse é o momento. Então nós vamos ter 2 momentos. Eu vou dar um momento para que todos nós possamos, se você quiser se ajoelhar, você se ajoelhe. Se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, não é a posição do teu corpo que vai tocar o coração de Deus. Mas nós precisamos fazer um concerto com o nosso Deus. Um concerto. Deus tem muitas promessas para esta igreja. E Ele vai realizar todas elas. Eu creio nisso. Então nós vamos ter um tempo para nós pedirmos perdão. Você vai fazer uma introspecção, olhar para dentro de você, seu comportamento, seu envolvimento com a obra de Deus, com a vida cristã. Você vai se consertar com Deus e depois nós vamos ter um tempo para nós liberarmos o Espírito Santo sobre a vida de vocês. Amém? Então, enquanto eles estejam ministrando ao Senhor, agora sim nós vamos fazer que nem no dia que aconteceu 1º de outubro, né, quando acabou a energia. Pode apagar as luzes, só deixa as do fundo acesas. Porque tem pessoas que têm vergonha às vezes de orar alto, né? Então na penumbra você vai ficar mais à vontade, ok? É tempo de arrependimento. É tempo de rasgar o nosso coração. Ramalabasala, malabachuque, lamalabasiri, alamas. Teria namassara, macandalabas. E catalamassubi, candalas. E calamassuri, alamas.
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Pai, nós queremos, como igreja reunida nesse lugar, ó Deus, pedir perdão a Ti, ó Pai. Nos perdoe, ó Deus. Olha para nós com os Teus olhos de graça, de misericórdia, e não impeça a Tua mão, Senhor, de nos abençoar. Não afaste os Teus olhos, ó Deus, dos nossos caminhos. Perdoa a nossa vaidade, perdoe o nosso orgulho, perdoe nossa indiferença, Deus, muda os nossos valores. Meditamos esses dias, Senhor, sobre o arrebatamento, e eu creio que hoje o Senhor está purificando o Teu povo nesse lugar. Oh Deus, eu creio que o Senhor vem com o Teu sopro de vida, trazer purificação, trazer cura, trazer libertação, levantar aquele que está caído, soprar vida sobre aquele que perdeu a esperança. Ó Deus, não pelos nossos méritos, porque não os temos, mas pelos méritos do Teu Filho Jesus.
Ó Deus, lembra que teu filho Jesus morreu pela igreja, morreu por nós. Que esse sangue nos purifique, que o sopro do teu Espírito Santo nos alcance e venha sobre nós a vida que está escondida em Cristo Jesus. Senhor, perdoa, Senhor Deus, as nossas vidas, perdoa, Senhor. Não agimos corretamente diante de Ti, Senhor. Nos deixamos nos levar por outras coisas. Não produzimos arrependimento. Não nos atentamos pela responsabilidade. Não percebemos o perigo que corremos quando nos afastamos de Ti. Ó Deus, todos nós pecamos. Todos nós, porque somos um corpo. Perdoa-nos, ó Deus. Sara, Senhor. Sara, Senhor. Sara. Vem produzir vida em nós, através do Teu Espírito. Vem produzir vida. Vamos colocar em pé, queridos. Quero que você estenda a tua mão, assim, para receber. Nós vamos cantar um cântico, depois nós vamos orar. Mas pode deixar a luz do jeito que estava. Espírito vem, quebranta-me, Espírito vem, faz o céu vir. Espírito vem, quebranta-me, Senhor. Espírito vem, faz o céu vir. Pai nosso, todo o céu aclama-te, cantamos, vem encher este lugar, posso ouvir o som do céu tocando a terra. O som do céu tocando a terra, Pai nosso, todo o céu aclama-te, cantamos, vem encher este lugar, posso ouvir o som do céu tocando a terra. O som do céu tocando
verso 9 do capítulo 37, por favor. Espírito Santo de Deus, Tu não és apenas poder, Tu és uma pessoa, Tu és Deus. E Tu estás aqui. E eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor se lembre daquele vale de ossos secos, da nação de Israel, daquela visão. E o Senhor pôde olhar através de Ezequiel, da palavra liberada por Ezequiel, ordenada por Deus. O Senhor pôde dar vida àqueles ossos secos. Hoje, Espírito Santo, nós estamos aqui precisando ser renovados, restaurados, curados, libertados pelo Teu poder. Então, Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar. Em cada coração, tenha liberdade. É o Senhor que convence. É iniciativa Tua, Espírito Santo. Espírito Santo, nós não podemos convencer cada um, mas o Senhor pode mudar o coração. O Senhor pode fazer coisas novas. Eu peço, Senhor, eu peço ao Espírito Santo uma visitação Tua neste lugar. Uma visitação Tua. Olha o texto. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Senhor, nós somos essas pessoas. Nós somos as pessoas. Nós queremos viver, Senhor, para Ti. Nós somos, Senhor. Nós somos esse povo que carecemos de Ti, da Tua misericórdia. Queremos vida. Queremos vida. Eu quero que você, até onde está o Takashi ali, Takashi, ergue a mão, Takashi. Até que está o Takashi, essas primeiras filas virem para o lado, para os fundos. Takashi também, pode virar para o fundo, essa fileira aí, vira para o fundo. Estende a mão para esses irmãos. Repete comigo. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Agora vocês do fundo, estende a mão para nós aqui, e repita comigo. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopras sobre esses mortos, para que vivam. Agora todos nós juntos. Senhor, nós recebemos pela fé a vida que o Senhor nos dá nessa noite. Obrigado, Senhor, por o Senhor trazer vida, trazer um novo tempo, uma nova esperança, e nós possamos viver segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.
Amém? Nós vamos cantar ainda um cântico. Eu vou orar, vou impletar a bênção, mas não saiam antes de nós cantarmos esse cântico. Nós já cantamos ele hoje, mas vamos cantar novamente, profetizando ele na vida uns dos outros, ok? Então, quando nós cantarmos, você vai... Quando nós cantarmos, né, que coisas novas Deus tem para fazer neste lugar, você vai colocar a mão no seu peito e vai mostrar também neste lugar aqui. Aqui, em primeiro lugar, individualmente, depois coletivamente, Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e pelo o modo tão amoroso que o Senhor nos trata, porque o Senhor sempre tem vida a nos oferecer. E nessa noite nós podemos sair daqui desse lugar, nessa noite, sabedores de que nós fomos perdoados, nós fomos restaurados, nós fomos cheios da tua graça, do teu Espírito Santo, da vida que está em Cristo Jesus. Então nesta hora nós levantamos as nossas mãos sobre a tua igreja e nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim nós abençoamos a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. És o Deus deste lugar, Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és
dizer isso, todos juntos. Não há Senhor. Descansa na paz do Senhor. Amém. Queridos, só tem um recado para dar. Nós temos uma reunião de oração antes dos cultos, aqui na sala de cima. Antes de começar o culto, nós nos reunimos lá para orar. A partir do próximo domingo, nós vamos fazer a reunião aqui, ok? Então, conforme você for chegando, você pode se chegar aqui para nós estarmos orando e intercedendo pelo culto, ok? Amém? Chega meia hora antes, então, para nós estarmos orando juntos. Dê pelo menos 17 abraços antes de ir embora. Em pessoas diferentes. Não se esqueçam da pizza. Não é que tudo acaba em pizza não, irmãos. Já baixei ali. Já comprou? Leva pra mamãe. Tá lá atrás.